Olá, meu nome é Helmut Wagner e tenho compartilhado através de vídeos aqui no YouTube aquilo que Deus tem colocado em meu coração, não sobre o que eu acho baseado em minhas experiências de vida ou por mera especulação, mas com base na Bíblia, a palavra revelada e escrita de Deus para mim e para a sua vida. Hoje eu quero falar com você sobre um tema que nos abre ou fecha portas. Portas de relacionamentos, portas de emprego, portas em nossos empreendimentos e muito mais, que é a comunicação. E eu quero te fazer esta pergunta: quão bem você se comunica? Quão bem você se comunica? A maioria de nós dará uma resposta tendo em vista a nossa habilidade de apresentar nossos pensamentos e ideias de uma forma convincente. Não está errado. Isso, em geral, é automático. No entanto, eu, Helmut, gostaria de sugerir que a mais fina arte da comunicação em nossa vida familiar, por exemplo, não é o expressar de nossas ideias, e sim o entender os pensamentos e as ideias das outras pessoas na família. E indo para a Bíblia, nós vemos que este é um tema recorrente no livro de Provérbios. Ouçam o que diz o livro de Provérbios no capítulo 18 e versículo de número 2. O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Você pode conferir, está lá em Provérbios, no capítulo 18, versículo 2. A preocupação de um tolo em uma conversa é colocar para fora o que está dentro dele. Mesmo quando não está falando, ele não está realmente ouvindo. Ele está formulando o que dirá em seguida. Seu próximo voleio na conversação não é um devolver a bola que você passou, mas passar uma nova bola. Todos nós já fomos tolos em nossas conversas. Anos atrás, tive uma conversa com meu filho antes de dormir. Eu tinha que dizer algo. Ele logo percebeu que teria que ouvir. No final do meu monólogo, eu disse: "Bom, fico feliz que tivemos essa oportunidade de conversar. Eu vou orar e depois você pode dormir." Depois de alguns minutos, ele bateu na porta do meu quarto. "Pai, você disse que ficou feliz, que nós tivemos uma boa conversa. Eu só quero ressaltar que eu não disse nada. Eu fui um tolo naquela noite. Eu poderia ter tido uma verdadeira conversa. Poderia ter feito boas perguntas. Tudo o que queria dizer poderia ter sido dito em um contexto de fazer meu filho falar abertamente. Ao invés disso, não encontrei prazer algum em compreendê-lo. Eu estava interessado apenas em expressar a minha opinião." Um próximo versículo, em Provérbios 18, observa: "Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha." É o que diz o versículo 13. O tolo responde sem ouvir verdadeiramente, sem levar em consideração ou pensar com atenção. Ter pressa em falar é vergonhoso. Quando não ouvimos, demonstramos uma consideração mínima pelas palavras das pessoas e uma consideração máxima pelas nossas. Os pais geralmente respondem antes de ouvir. Sua filha começa a lhe fazer uma pergunta, mas você a interrompe. "Eu sei o que você vai perguntar." A resposta é não. "Mas pai," ela responde, "qual parte do não você não entendeu?" "Mas pai, eu nem fiz a minha pergunta." "Você não precisa fazer sua pergunta. Sou seu pai, eu sei o que você vai dizer antes de falar." Minha filha nunca sai de um diálogo desses
agradecida por ter um pai que pode ler mentes. Ela se sente irritada, ela se sente impotente diante do meu capricho. Talvez eu tenha até quebrado o princípio de Efésios 6,4. Pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Observe a virtude de ouvir citada em Provérbios 20, no versículo 5. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Os objetivos e as motivações do coração humano não são descobertos com facilidade. A paciência, a competência e a habilidade de uma pessoa compreensiva são necessárias para trazer à tona essas águas profundas. Várias nuances da importância de ouvir são refletidas nesses versículos. Provérbios 18:2 coloca a prioridade sobre onde encontramos prazer em nossas conversas. O sábio se deleita em compreender a pessoa com a qual está falando. Provérbios 18:13 enfatiza que devemos desacelerar para que possamos responder tendo plena compreensão do que está sendo dito. E em Provérbios 25, focaliza a escuta ativa. Ouça o que está sendo dito e o que não está sendo dito e faça perguntas que trazem à tona as águas profundas de dentro do coração. A vida familiar floresce com a escuta atenciosa. Demonstramos respeito pelos outros quando os escutamos. Quando ouvimos, afirmamos: eu valorizo você e o que você está dizendo. Valorizo tanto que farei o que puder para facilitar a sua comunicação. Acredito que o tempo que dedico a ouvir é um bom investimento. Ouvirei e encontrarei alegria em compreender o significado e a intenção das suas palavras. É isso que nós dizemos quando ouvimos de verdade. A escuta ativa fortalece os relacionamentos. Esposas, filhos e maridos desejam ser compreendidos. O que mais, além de ouvir, poderia expressar melhor o desejo de ter relacionamentos significativos? O que poderia comunicar melhor o desejo de conhecer e compreender alguém? Quando você ouve os outros, a sua influência em suas vidas aumenta. As relações são fortalecidas. O ouvir estreita os laços de lealdade e de compromisso com o outro. As pessoas têm o desejo de serem compreendidas, de sentir que suas palavras são importantes e que as suas ideias são ouvidas com atenção. O ouvir com atenção é importante para a vida familiar. Muito importante. Sua família é a comunidade social mais fundamental. Para o seu filho, a vida familiar florescerá em lares onde as pessoas não somente falam, mas também ouvem. O que constrói a união no casamento e a lealdade dos filhos? Um marido que escuta, que se deleita na compreensão, constrói um casamento. Uma esposa que ouve e pode até mesmo reformular as palavras do marido em suas próprias palavras, constrói um casamento. Os casais que são hábeis em fazer perguntas que trazem à tona as águas profundas do coração edificam o casamento. Será que o seu cônjuge sente que as palavras dele são valorizadas? Que você se deleita na compreensão e tenta entender o pensar sobre as questões com clareza? Será que o seu cônjuge se sente seguro de que as palavras dele não serão distorcidas de acordo com a sua conveniência? Cônjuges que ouvem
dão exemplo de habilidade de comunicação eficaz e de relacionamentos bíblicos às crianças que os observam. Queremos que nossos filhos sejam bons ouvintes. Queremos que valorizem as nossas palavras. Então, modelamos o tipo de habilidade de escuta que queremos incutir para os nossos filhos. As palavras de Salomão para seu filho não poderiam ser mais claras. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração. Pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução, luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Isso está lá em Provérbios, no capítulo 6, dos versos 20 ao 23. Ouvir com atenção oferece aos filhos grandes tesouros, orientação, proteção e instrução. Luz e vida são encontradas ao ouvir a mãe e o pai. O que nos impede de sermos ouvintes atenciosos? Há uma resposta simples e uma resposta profunda. A resposta simples é que ouvir custa caro. Exige mudar o ritmo do qual vivemos as nossas vidas. Isso leva tempo. Uma conversa é muitas vezes marcada por longas pausas de meditação, reflexão, organização de pensamentos e ideias. Com frequência, uma conversa profunda com um bom ouvinte será a bigorna, na qual serão martelados os pensamentos complexos e os sentimentos profundos. O que nos impede de sermos ouvintes atenciosos? A resposta mais profunda para essa pergunta tem a ver com a nossa humanidade. Somos membros de uma raça caída. Somos orgulhosos e as pessoas orgulhosas não ouvem bem. Somos um povo medroso e o medo nos impede de confiarmos uns nos outros. Consideramos-nos maiores do que deveríamos. Temos o coração endurecido pelo engano do pecado. Temos uma compulsão egoísta de servirmos a nós mesmos e muitas vezes estamos demasiadamente cheios de nós mesmos para ouvirmos aos outros com uma atitude humilde. Esses não são somente problemas de comunicação, mas são problemas espirituais. Nosso orgulho, medo e egoísmo trabalham contra a humildade, definida em Tiago 1. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago 1, 19 e 20. É necessária uma renovação interna radical se quisermos ser prontos para ouvir e tardios para falar. Mas tenho uma boa notícia. Felizmente, não fomos abandonados aos nossos recursos e esforços no aperfeiçoamento próprio. Cristo veio ao nosso mundo. Pense como a encarnação fala as nossas necessidades de comunicação. Ele valorizou tanto a compreensão e a identificação, melhor dizendo, conosco, que se fez carne. Jesus não ficou lá nos céus assistindo nossas lutas. Ele veio até nós. Ele assumiu um corpo como o nosso. Ele teve uma psicologia humana. Ele experimentou o que experimentamos sem nunca pecar. Ele viveu em nosso mundo. Ele é capaz de ver o mundo através dos nossos olhos.
Hebreus 2 nos lembra que ele tinha que ser feito semelhante a seus irmãos em todos os sentidos. Tinha que se identificar completamente conosco para que pudesse nos redimir. Isso significa que ele conhece as nossas dificuldades em ouvir. Ele também foi tentado a falar quando deveria ter ouvido. Isaías 53:7 diz que, como um sacrifício em nosso favor, ele nem sequer abriu a sua boca. Nosso Salvador enfrentou esse desafio antes de nós e triunfou. Ele acertou. A chave para nós é que Jesus Cristo vivenciou as mesmas dificuldades de ouvir que nós enfrentamos, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Hebreus 2:18. Isso significa que eu posso me achegar a um Salvador disposto, capaz e poderoso em meus tempos de dificuldade. A sua experiência de vida no meu mundo, como aquele que permanece plenamente homem e plenamente Deus, permite que ele me ajude a enfrentar a tentação de falar quando eu deveria ouvir. O Senhor nos capacite a sermos melhores ouvintes. Meu irmão, se você gostou desta mensagem, compartilhe com os seus grupos, deixe o seu like, interaja conosco através dos comentários. Se não gostou, deixe também a sua opinião. Isso é muito importante. Se não está inscrito neste canal, inscreva-se, faça parte desta obra. Não se esqueça de ativar o sininho, para que você seja avisado quando eu postar um novo vídeo. E até a próxima oportunidade, se assim Deus permitir. E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão com o Espírito Santo, permaneça conosco para todo sempre. Um beijo no seu coração e até a próxima.